Continuando então, pessoal, assim como prometido, né? Eu procurei aqui uma imagem um pouquinho melhor do que os meus desenhos malucos, né? Deixa eu ver se consegue focalizar bem aí, ó. Então, o modelo clássico do átomo, pessoal, eu digo para vocês que não é o primeiro e também não é o último, seria mais ou menos isso daí então. Ó. Então, como eu falei, uma região central, bem pequena, que seria aquela bolinha vermelha no centro do desenho, né? Que seria o núcleo, tá ok? E orbitando aí, e ao redor, desculpa, melhor dizendo, né? E ao redor do núcleo nós temos um grande vazio, né? Que seria a eletrosfera. Né? A eletrosfera aí formada por camadas ou níveis de energia. Antigamente existia um conceito mais antigo, igual eu falei para vocês, pessoal, que era o conceito de órbitas. Aí coincide bem com o conceito de órbita que nós temos aí do sistema solar, né? Os planetas girando ao redor do Sol, o nosso sistema solar, né? Então, aquelas bolinhas em azul seriam os elétrons, tá certo? Cada um orbitando em sua trajetória aí ao redor do núcleo em alta velocidade. Eu acho que esse desenho aqui é até um pouquinho melhor, pessoal. Não sei se vai focalizar bem aí. Deixa eu ver se focaliza melhor. Seria esse desenho que está aqui, ó, no canto aqui esquerdo, né? Dá para ver que os elétrons estão em alta velocidade. E ele detalhou um pouquinho mais o núcleo, pessoal. Não sei se dá para ver. Está bem fora de foco aqui. Eu acho que melhor do que isso não vai ficar, pessoal. Depois eu passo de novo aí para vocês. Ó. Vocês podem ver que o núcleo, pessoal, já traz a ideia nesse desenho aqui, ó, que se trata de uma região, né, onde tem dois tipos de partículas. Na verdade, tem mais. Mas nós vamos aqui focalizar em apenas dois tipos de partículas, os prótons e os nêutrons, tá bom? E mais para frente, com certeza, nos vídeos, cada vez mais eu vou entrando em detalhes, tá bom? Pessoal, continuando nesse mesmo vídeo, então, deixa eu fechar aqui meu livro. Apenas um resumo aqui, ó. Então eu falei de três partículas para vocês, tá certo? As partículas que estão aí no átomo. Tem mais partículas, tá bom? Só que eu vou procurar focalizar apenas nessas aqui, ó. São as chamadas partículas fundamentais. Então, na eletrosfera, eu tenho a presença do elétron, que geralmente eu represento pela letra E com esse sinalzinho de menos em cima. Tá legal? E no núcleo, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho tanto prótons, né, quanto nêutrons. Próton aqui eu represento por P e nêutron por N. Tá bom? Vamos falar um pouquinho das características físicas, que seriam a massa e a carga. Pessoal, massa, quando falo em massa para vocês, para nós, né, para mim inclusive, logo eu lembro de quilo, grama, tonelada. Mas como é que você vai usar essas unidades de medida para algo tão pequeno? Não pode, tá certo? Então isso aqui já é o motivo de uma outra aula. Na verdade, a massa de partículas tão pequenas, ela é medida em unidade de massa atômica, que carinhosamente aí eu represento apenas pela letra U. Então, U seria a unidade de massa atômica, UMA, unidade de massa atômica. Quando vocês puderem comparar a unidade de massa atômica com grama para a gente é algo bem pequeno, né? Só para ver a relação que guarda entre elas, que existe entre elas, uma unidade de massa atômica, que é a unidade que eu vou utilizar para pesar, entre aspas, essas partículas fundamentais, ela vale 1,67 vezes 10 a menos 24 gramas. Ou seja, a unidade de massa atômica perto da grama é um número muito, mas muito pequeno mesmo, tá bom? Mas vamos aqui, ó, o elétron. O elétron, pessoal, deixa eu começar, na verdade, com o próton e com o nêutron, tá ok? Pessoal, o próton e o nêutron, eles têm massa de uma unidade de massa atômica, tá bom? Qual que seria a massa do elétron? Você vai pegar esse mesmo 1 que está aqui, ó, e vai dividir por 1836. Então, o dia que vocês tiverem paciência, pessoal, peguem uma calculadora e façam essa conta. Pegue 1 e divide por 1836. Vocês vão achar esse número que está aqui, pessoal, ó, 0,0005 unidades de massa atômica, tá bom? Ou seja, a massa do elétron, ela é quase que desprezível, quase não, ela é desprezível. Então, por isso que eu falo que a massa do átomo está praticamente concentrada apenas no núcleo.
A eletrosfera, praticamente, as partículas que estão lá, quase que não tem massa, pessoal. A carga elétrica, agora é assunto do terceiro ano, hein? Pessoal, carga elétrica, ela é medida em coulombs, a letra C maiúsculo aqui, ó. Então, a unidade de carga atômica ou carga elétrica, tanto faz, aqui poderia ser um E de elétrico, né, ou elétrica, aí seria unidade de carga elétrica, aqui é o CA porque é unidade de carga atômica, tanto faz. A unidade de carga atômica, pessoal, ou carga elétrica, ela é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, ou seja, um número muito pequeno, de novo, tipo esse daqui da massa, ó. É um número muito pequeno de novo. Só que nós não vamos ficar aqui trabalhando com números pequenos, viu, pessoal? Simplesmente aqui obedecendo a tabela, para mim, o próton, que está lá no núcleo, tem carga elétrica positiva. E vale quanto? Vale uma unidade de carga elétrica, ou então mais um, para todos os efeitos práticos. O elétron, apesar de ter uma massa bem pequena, ele já tem uma carga parecida com a do próton em módulo. Porém, aqui, ó, ela é negativa, né? Então, seria a carga de -1. E o nêutron, tá certo? Que depois eu vou explicar o papel dele. Não tem carga elétrica nenhuma, ele é neutro, o nêutron. Tudo bem, pessoal? Então, é isso aí. Por enquanto, é isso.